contra o 1º de Maio vermelho. E, portanto, incensa-se o 25 de Abril para ocultar a questão do 1º de Maio, digamos assim. Incensa-se o golpe militar que conduziu ao derrubo do governo fascista para se iludir as questões da revolução e da tomada do poder. E a verdade é que hoje, quando as pessoas do povo, inclusivamente que alinham em manifestações e outras realizações conduzidas pelos oportunistas, espontaneamente exigem que a luta continue, que o governo vá para a rua, contrariando as palavras de ordem oficiais. Aliás, é uma coisa que causa o pânico completo nos oportunistas que organizam essas manifestações, é que apareça lá alguém que, em vez daquelas patranhadas ao governo da política e outras coisas do género, que apareça alguém a gritar a luta continua, o governo para a rua, porque começa tudo a gritar essa palavra de ordem. Ou quando as pessoas dizem de uma linguagem simples, e está precisado de um outro 25 de Abril, o que os elementos das massas estão a expressar é a compreensão de que daquela vez não se foi onde se devia ter ido. A revolução, o movimento revolucionário foi desviado do seu curso e transformado num movimento reformista, em que se aceitou que a revolução podia triunfar através de eleições e através da simples modificação dos titulares do aparelho de Estado burguês. O resultado, 33 anos depois, está aqui à vista. Nós temos um governo que foi eleito sob o incenso de ser de esquerda, e o único partido que disse que aquele era um governo de direita e que a vitória do Partido Socialista era uma vitória da direita e não uma vitória da esquerda, porque significava que a grande burguesia tinha conseguido atrair para o seu lado os setores intermédios da sociedade e até alguns setores dos operários, iludidos pelos revisionistas e demais oportunistas, e portanto era uma vitória da direita. Com esse governo, de facto, não há um único dia, os camaradas que pensem, nos últimos 2 meses, se houve um só dia em que o governo apresentasse uma medida que não fosse completamente contra os interesses do povo português. Lembra-se de um dia. Uma medida que seja, que se possa dizer que, de alguma forma, mesmo de uma perspectiva reformista, apoia, protege os interesses de quem vive do seu trabalho. Não há um. Todos os dias o governo anuncia uma nova medida. O país está na situação de calamidade e de catástrofe anunciada que se conhece. Todos os dias são tomadas medidas contra os interesses dos trabalhadores e, todavia, não se vislumbra alternativa. Isto porquê? Exatamente porque governo e oposição a mesma camada são. Uma palavra nossa que repetimos muitas vezes e que também está mais atual do que nunca. Como é que é possível que um governo que tem vindo a conduzir o país e, sobretudo, a situação da maioria dos cidadãos do país, são aqueles que vivem do seu trabalho, ao estado calamitoso em que permaneça, digamos, no poder, e não se vislumbre, aparentemente não se vislumbre, pelo menos os partidos da oposição burguesa não colocam, a possibilidade do seu derrubo. Exatamente porque os partidos da oposição são da mesma natureza que o governo. Estão de acordo com estas medidas. E estão apenas a jogar aqui no cavalgar do descontentamento popular para, em próximas eleições, em vez de ganharem estes, ganharem eles, e eles aproveitarem todas as medidas que um governo que se diz amigo dos trabalhadores até teve melhores condições para aprovar do que um partido que se apresentasse claramente como um partido de direita, de defensor dos interesses do grande capital. Isto é, o Partido Socialista está a fazer um papel que uma vez o camarada Almares descreveu de lavar as cavalariças. Isto é, de tomar uma a uma de todas as medidas que o grande capital necessita que sejam tomadas, mas que provavelmente um partido assumidamente o grande capital não teria possibilidade de as fazer passar, porque a resistência popular seria muito maior. Assim, mediante este pântano em que nós vivemos, e que prova como o partido sempre teve razão quando afirmou que as questões da teoria e da ideologia eram absolutamente essenciais, e como é benéfico, como foi e continua sendo absolutamente benéfico para os interesses da burguesia e maléfico para os interesses do proletariado, o papel desempenhado por exemplo, pelo Bloco de Esquerda, pela defesa da desideologização, da defesa de que não é preciso ter ideologia,
a defesa de que os operários não têm que se preocupar com a causa essencial, que é a causa da revolução, a causa da tomada do poder e da construção da sociedade socialista, mas que se podem diluir em 526 pequeninas lutas, que algumas até podem ter um certo interesse, um interesse democrático, um interesse local ou regional, mas que obviamente não são o objetivo principal dos operários. E portanto, enquanto esta ideia de que os operários não precisam de ideologia, que não é preciso responder às grandes questões que a nossa sociedade coloca, que é quem está hoje no poder, qual é a classe que está hoje no poder, e o que é que a classe dos trabalhadores, a classe dos operários, a classe operária necessita para mudar esta situação. Pode lá chegar por eleições? Ou tem que ser através da tomada do poder pelas armas? Como é que isso se faz? É preciso um partido que dirija a classe operária ou não é? Em que etapa desse processo é que nós nos encontramos? Os oportunistas que pregam que não é preciso isto, nada disto. E, portanto, que as meras lutas democráticas, enfim, cívicas, são suficientes, desempenham aqui um papel desagregador e desarmador das massas, que tem sido extremamente importante para a burguesia. E, portanto, hoje, são exatamente as mesmas questões, ainda que naturalmente com características diferentes, mas são exatamente as mesmas questões que se colocavam no 25 de Abril, no 1º de Maio de 74, são as que se colocam hoje. Nós hoje temos um país que nunca esteve tão dependente do estrangeiro como está hoje. Um país que não tem capacidade de se alimentar a si próprio, que destruiu completamente a agricultura, que não tem indústria praticamente nenhuma. Porque os nossos governos, exatamente porque a burguesia portuguesa, a burguesia nacional portuguesa, é uma burguesia fraca, que sempre viveu das migalhas do grande capital financeiro internacional, não tem sequer uma posição com alguma autonomia, como as burguesias nacionais de outros países da Europa, apesar de tudo, ainda têm. Não, estes vendem o país, vendem a independência do país com um prato de lentilhas. Desde que sobrem umas migalhas para eles comerem, eles vendem o pai e a mãe. E, portanto, aceitar que o papel de Portugal no quadro da União Europeia seja o papel de receber aqui tudo aquilo que os outros países já não querem e, por outro lado, ser um país completamente periférico, que é o receptáculo dos produtos que os outros países já não querem, que não tem que ter, no quadro da União Europeia, da Divisão Internacional do Trabalho, entre os países capitalistas, não tem que ter agricultura, nem tem que ter indústria, que terá aqui apenas algum setor dos serviços, mesmo assim completamente dependente do estrangeiro. E, portanto, nós hoje vivemos um país onde temos 600 mil desempregados. Isto de acordo com as estatísticas oficiais, porque as estatísticas oficiais referem cerca de 450 mil inscritos nos centros de emprego, referem depois mais cerca de 150 mil entre aquilo que se chama os ativos, os inativos disponíveis e o subemprego visível. Mas reparem, isto são estatísticas oficiais, porque todos nós sabemos que há inúmeros trabalhadores que, já tendo perdido a esperança de voltar ao mercado de trabalho, designadamente porque já têm uma certa idade, ainda estão muito longe da idade da reforma, ou estão longe da idade da reforma, mas nós temos hoje um mercado de trabalho onde as pessoas com 40, 45 anos já são velhos, já são considerados velhos para reingressar no mercado de trabalho, e essas pessoas não se chegam sequer a inscrever nos centros de emprego. E, portanto, nós temos seguramente um número superior a este. Temos um país onde 1/5 da população, 2 milhões de pessoas, vivem abaixo do limiar mínimo de pobreza. 2 milhões de pessoas vivem abaixo do limiar mínimo de pobreza. Nós temos um país, que é o país da União Europeia, com o maior fosso entre os rendimentos daqueles que tudo têm e nada fazem e os rendimentos daqueles que tudo fazem e nada têm. E a síntese, que tem um nome, enfim, pomposo, chama-se índice Gini, compara os rendimentos dos 20% da população com menores rendimentos com os 20% da população com maiores rendimentos. A nível da União Europeia, a média é de 4,9 e subiu com a entrada dos recentes 10 novos membros da União Europeia, subiu num espaço de um ano de 4,8 para 4,9. Portugal passou de 7,2 para 8,2. Quer dizer, o leque de rendimentos dos mais pobres para os mais ricos, digamos assim, é superior a 1 para 8.